pela previsão que se faz, não terá outra forma de distribuir algum tipo de ação que não será pelo PJE, né, pelo processo judicial eletrônico, regulado pela Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça. Então, tem que dar uma olhada nessa Resolução 185, também na Lei 11.419, né, a lei lá de 2006, que trouxe aí o PJE. Então, é interessante que se faça uma leitura. Mas o importante é que, quando a ação for contra esses órgãos, o endereçamento, aquele inciso 1º do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, será exatamente contra o Estado, contra a União ou contra o município, né? Não será contra essas entidades, esses órgãos, melhor dizendo, órgãos, né? Porque eles não detêm aí a personalidade jurídica para fazer as suas defesas aí, juízo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a ação será contra o ente federativo, né? Então, será contra a União, contra os estados e contra o município, né? Haja vista que os órgãos não têm personalidade jurídica, né? E quando a ação aí for até 60 salários mínimos, será contra quem? Quem terá competência para julgar essas causas cujo valor da causa seja aí até 60 salários mínimos, como determina o artigo 291 da Constituição Federal. Muito bem, se for contra a União, aí a competência será do Juizado Especial Federal, lá da Lei 10.259 de 2001. Se for contra o Estado ou contra o município, aí será o Juizado Especial da Fazenda Pública, da Lei 12.153 de 2019. Só uma parênteses aí, aproveitar o ensejo, né, para não perder a oportunidade, exatamente para colocá-los aí na pesquisa a respeito da competência, quando nas ações, conforme prevê o artigo 53 da Lei 13.105 de 2015. Então, como eu falava, nós temos aí que fazer primeiro essa separação entre as esferas, né? Esfera federal, esfera estadual e esfera municipal, e dentro de cada esfera temos que ver aí o papel de cada um dos poderes, o papel do sistema de freios e contrapesos, né? E ainda essa divisão da administração pública direta e também da administração pública indireta, né? E a administração pública indireta, é sempre bom lembrar que é composto pelas entidades públicas, né? Sejam entidades públicas de natureza públicas ou entidades públicas de natureza privada. O importante é que ambas têm personalidade jurídica, Então, no caso, a ação anteriormente falada será contra exatamente o endereçamento, a qualificação, melhor dizendo, a qualificação será exatamente o nome ou a nomenclatura, endereço, etc., e-mail, WhatsApp, né, dessas pessoas, dessas entidades, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado, que formam aí a administração pública indireta, né? E ainda tem, dentro da administração pública indireta e direta, nós temos, então, na verdade, a administração pública subjetiva, né? A administração pública objetiva são aquelas 4 funções que já estamos aí repetindo quase que cotidianamente, que são aquelas atribuições da administração pública no sentido genérico, que é o exercício do poder de polícia, né? Isso eu sugiro-vos que leiam aquele habeas corpus 817 534, né? 817 534 para verificar os ciclos aí do poder de polícia. Então, o poder de polícia ele tem 4 ciclos, né? Tem o ciclo da legislação, do consentimento, da fiscalização e da sanção. Então, esse HC 817.534, ele traz exatamente esses 4 ciclos aí e explica esses 4 ciclos, como é que eles acontecem, né? Então, é interessante que se tenha essa ideia de como é que se divide o poder de polícia, que está lá no artigo 78
da Lei 5.172 de 66. Além disso, temos aí fomentação das políticas públicas, recentemente ainda está passando pelo crivo aí do Congresso Nacional, nos termos do que determina o artigo 44 da Constituição Federal, a medida provisória 1061, né, que vai trazer aí um novo Bolsa Família, quer dizer, a lei 10.836, que é a lei do Bolsa Família, ela será substituída aí por outra lei, com a conversão dessa medida provisória, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, medida provisória que é uma lei criada pelo presidente da República, a partir do momento que ela é publicada, ela passa a ter vigência, né? Então, vejam que, no caso de relevância e de urgência, o presidente, então, vai criar uma norma através da medida provisória. E essa medida provisória 1061 traz exatamente esse novo Bolsa Família que está sendo aí votado no Congresso Nacional. Então, isso é fomentar as políticas públicas, né? Temos aí a intervenção no domínio econômico, como prevê o artigo 170 da Constituição Federal, temos a prestação de serviço de forma direta ou indireta, e aí tem todo aquele envolvimento com a licitação pública, como prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Temos aí também a questão do contrato administrativo, regulado pela Lei 8.987, de 95, né? Está gerando um problema danado aqui em Rio Branco, a partir do momento da CPI. Então, foi instaurada aí uma CPI para verificar o transporte público, que é um contrato que se dá através da prestação de serviço indireta, como consta no artigo 175 da Constituição Federal, e é firmado pelo contrato administrativo. Então, essa CPI, conforme prevê o artigo 25, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município de Rio Branco, ela está aí andando, né? Está andando aí, daqui a pouco começarão a aparecer os primeiros resultados, né? Como está acontecendo também com a outra CPI lá do Congresso Nacional, com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que traz a CPI do Congresso Nacional, né? Então, a comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que é um inquérito, na verdade, é um inquérito realizado no Poder Legislativo, né? É o inquérito, faz o mesmo papel do inquérito policial, lá do artigo 4º do Código de Processo Penal, faz o mesmo papel do TCO, né? O termo circunstanciado de ocorrência, lá do artigo 69 da Lei 9.099, de 95. Então, veja que nós temos aí os entes federativos, temos os órgãos públicos, temos as entidades públicas e ainda resta, então, os agentes públicos, né? Agentes públicos são aquelas pessoas físicas, né? Físicas, logicamente, né? Não tem nada a ver com terceirização. Muita gente confunde com o que prescreve a Lei 6.019, né? A Lei 6.019 é a lei que trata aí dos contratos terceirizados, né? Não tem nada a ver com a questão do agente público. Agente público tem que ser pessoa física, então é aquele que ocupa um cargo público, ou ocupa uma função pública, ou ocupa um emprego público, né? Também temos o caso daquele que exerce mandato público, que é o agente político, né? Então, o senador, o deputado, o prefeito, o governador, o deputado estadual, o vereador, são agentes públicos, políticos, porque eles têm o vínculo com a administração pública pelo mandato, logicamente, observando aí o exercício dos direitos políticos, como prevê o artigo 14 da Constituição Federal, e aí eu sugiro-vos, neste final de semana, não é verdade? Tem uma pesquisada na lei complementar, ou no projeto de lei complementar, número 112 de 2021, que vai trazer aí o novo Código Eleitoral em substituição a Lei 4.737, né? Lei 4.737 de 65,